Bom dia, boa tarde. E se você está assistindo esse vídeo de noite ou de madrugada, tome cuidado porque hoje vamos falar sobre uma aplicação de controle, ou seja, nós vamos começar na verdade pelo fim, pela parte prática, analisando um cenário onde a gente vai de fato aplicar ou desenvolver algumas análises relacionadas a controle, controle aquele que a gente já viu na última aula, envolvendo ambientes relativamente complexos, ambientes que a gente pode ter mais do que uma variável de entrada, mais do que uma variável de saída também. Então, esses nossos ambientes complexos, esses nossos ambientes dinâmicos vão ser tratados aqui nesta aula de hoje. Primeiro, pela parte prática, para depois que a gente observar quais são algumas das aplicações, a gente vai de fato entrar na teoria, analisar ali quais são alguns parâmetros que a gente vai estar trabalhando aqui na aula de hoje. Mas, para falar sobre esta aplicação prática de controle, nós vamos entrar aí em um assunto relativamente perigoso e, quem sabe, bem próximo dessa nossa realidade de hoje em dia, que é o apocalipse zumbi. Vamos trabalhar então com um cenário zumbi, um apocalipse. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão se transformando em zumbis. Será que por um acaso os humanos vão sobreviver? E se por um acaso fosse você dentro desse nosso apocalipse zumbi, será que você também seria um dos sobreviventes? Ou quem sabe você seria simplesmente um zumbi dentro desse nosso ambiente de estudo? Então, para analisar este apocalipse zumbi, pega comida, pega água, pega também uma caixa de primeiros socorros, porque talvez você vá precisar aqui para esse nosso apocalipse zumbi. Então, para analisar este apocalipse zumbi, algumas coisas são importantes de serem definidas. Seriam algumas regras, algumas boas práticas para a gente falar o que acontece dentro de um apocalipse zumbi e talvez o que não acontece. Então, essas regras vão basicamente ditar quais são as dinâmicas que vão acontecer dentro desse nosso apocalipse zumbi. Além disso, se por um acaso vocês modificarem algumas regras, significa que vocês também estão analisando um outro apocalipse, um outro cenário aí de controle também. Então, é possível, a gente pode desenvolver diversos cenários baseado em algumas regras, baseado em alguns parâmetros que vão definir a dinâmica desse nosso ambiente. Então, para analisar a dinâmica deste apocalipse zumbi que eu falo para vocês, que eu mostro para vocês, as seguintes regras serão necessárias. Então, olha só. Primeiro, nossos humanos, vamos falar dos humanos. Os humanos, eles têm ainda uma taxa de natalidade, ou seja, humanos ainda vão ter a possibilidade de fecundar dentro desse nosso apocalipse zumbi. Ainda é real, ainda acontece, pessoas nascem dentro de um apocalipse zumbi. Então, temos aqui uma informação referente à taxa de natalidade desses nossos humanos. Mas, além disso, nós temos também esses nossos humanos, eles infelizmente, eles morrem aí por causas diversas. Então, vamos também considerar aqui uma taxa de mortalidade. Essa mortalidade por causas diversas, por vários fatores que podem acontecer. E esse nosso humano vai simplesmente morrer. É uma realidade, é uma fatalidade, é real. Então, nossos humanos também vão ser considerados, vão estar reféns dessa nossa taxa de mortalidade. Além disso, os humanos, quando eles se encontram com os zumbis, eles têm um problema, eles podem ficar infectados. Então, existe um parâmetro muito importante referente a esta infecção dos humanos, porque humanos que são infectados, eles por um acaso se tornam zumbis. Então, temos aqui uma informação muito importante referente aí à dinâmica, por exemplo, de como os zumbis vão aumentar e também como os humanos vão diminuir. Só que essa taxa de infecção, ela está diretamente ligada
também a taxa de isolamento dos humanos. Porque se por um acaso um humano ele está isolado, está ali dentro do seu quartinho, dentro do seu recipiente, que tem recursos, que tem uma caixa de primeiros socorros, ele vai estar seguro. Então, se por um acaso esse nosso humano não possui esses recursos, ele vai precisar sair. E se ele sair, ele pode encontrar com um zumbi. Então, se por um acaso esse humano está isolado, este humano não encontra zumbi. Mas essa informação vai estar relacionada aqui a essa nossa taxa de isolamento desses nossos humanos. Ou seja, podemos falar que a dinâmica, que a realidade dos humanos vai depender aí de uma variação. A gente pode calcular a variação de humanos que a gente tem dentro desse nosso cenário à medida que o tempo vai passando, e onde essa taxa de humanos, essa quantidade de humanos que vai variando pelo tempo, é referente a essa nossa taxa de natalidade, taxa de mortalidade e também a taxa de infecção que acontece dentro desses nossos humanos. E também aqui eu vou colocar esse nosso HZ referente ao encontro de humanos com zumbis, referente, obviamente, a essa taxa de isolamento desses nossos humanos. Agora também temos uma dinâmica referente aos zumbis, porque o número de zumbis ele também vai aumentar e vai diminuir à medida que o tempo vai passando. Então, o que a gente vai considerar neste caso? O número de zumbis ele vai variar principalmente pela taxa de infecção, ou seja, se os humanos eles encontram com zumbis e esses zumbis infectam esses humanos, os humanos eles se tornam zumbis. Então, temos aqui uma possibilidade de aumentar o número de zumbis que existem dentro desse nosso apocalipse. Mas também, se por um acaso esses zumbis eles não estão encontrando humanos, eles simplesmente estão vagando aí sem existir nenhuma possibilidade de infecção ou talvez até também alimentação desses nossos zumbis, os zumbis eles naturalmente vão acabar morrendo. Então existe também uma taxa de mortalidade dos zumbis aqui, mortalidade que pode ser definida também por diversas causas, mortalidade que vai ser responsável por também reduzir esse número de zumbis. Afinal de contas, se por um acaso dentro de um apocalipse zumbi o número de zumbis fosse sempre crescente, com certeza a chance dos humanos sobreviverem era cada vez menor. Então, vou identificar aqui essa taxa de morte desses nossos zumbis para fazer também um controle do número de zumbis que vai existir aqui. Ou seja, os nossos zumbis dentro desse nosso apocalipse, ele vai depender dos humanos que são infectados, onde esses humanos dependem aqui desse nosso HZ, que é referente àquela taxa de isolamento dos humanos, e também existe aqui uma taxa de mortalidade dos zumbis, onde essa taxa de mortalidade está diretamente relacionada ao número de zumbis que existem dentro desse nosso ambiente. E aí, como vocês puderam ver, a gente tem também essa taxa de isolamento que é referente aqui ao encontro desses nossos humanos com os zumbis, e a gente define aqui como 1 menos o número de humanos que estão sendo isolados, vezes, obviamente, o número de humanos que a gente tem aí, porque se por um acaso não existir mais humanos, a gente simplesmente tem um game over, não existe mais a proposta de apocalipse zumbi, porque é todo mundo zumbi, aí os zumbis eles estão reinando dentro desse nosso planeta. Então, temos aqui as regras que existem, que foram definidas. Mas além disso, vamos considerar aqui algumas outras informações, alguns outros parâmetros que vão ser necessários para facilitar esses nossos cálculos, porque basicamente controlar é também calcular. Então, vamos lá falar, olha só, as taxas elas vão simplesmente serem constantes, porque isso vai facilitar, porque se por um acaso a gente fica variando essas taxas à medida que o tempo vai passando,
a gente vai ter problemas aí, uma complexidade ainda maior. Se por um acaso nós conseguimos encontrar uma cura, uma vacina, quem sabe, para que os humanos não se transformem em zumbis, então temos também esta possibilidade, esta realidade que talvez seja possível de acontecer dentro de um apocalipse zumbi. Então, se por um acaso existir a cura, então o humano que recebeu aquela vacina, que recebeu aquela cura, ele não tem a possibilidade de se transformar em um zumbi. E por fim, a gente tem aqui a possibilidade também dos zumbis, eles simplesmente vão acabar sumindo, eles vão acabar morrendo aí para a gente conseguir ter um controle novamente, porque se os zumbis simplesmente aumentarem, a gente fica difícil fazer com que os humanos sobrevivam aí. Então a gente também tem que facilitar um pouquinho a vida dos humanos. E aí, temos esse nosso cenário, temos essa nossa proposta. Vamos então verificar quais são as chances desses nossos humanos sobreviverem dentro desse nosso apocalipse zumbi. Então vamos lá, vamos fazer algumas simulações para a gente observar talvez qual a chance de os humanos sobreviverem ou, quem sabe, os zumbis reinarem a Terra. Então vamos trabalhar com essas simulações aqui de sobrevivência da raça humana. Então vamos basicamente modificar dois parâmetros aqui. Primeiro, parâmetro que está relacionado à taxa de isolamento. Então, se por um acaso os humanos ficarem mais isolados, já tiverem recursos o suficientes para ficarem em casas, como é que vai acontecer a dinâmica dentro desse nosso cenário? Então, olha só o que a gente tem aqui nessa proposta. Por um acaso, se a taxa de isolamento ela é cada vez menor, significa então que o número de humanos que estão morrendo é muito elevado. E também temos também a possibilidade de taxa de infecção, ou seja, se por um acaso nós temos aqui uma possibilidade de 10% de taxa de infecção, ou seja, se por um acaso um humano que não estava isolado ir para o mundo, encontrar com um zumbi e ele somente tem 10% de ser infectado, nós temos aí, depois de um tempo relativamente grande, o número de humanos ainda sobrevive. Mas se por um acaso a chance dele ser infectado aumenta, significa então que se a gente tem um isolamento muito pequeno, a chance da raça humana sobreviver ela é quase zero, ou seja, o número de humanos vai simplesmente cair aqui tão rápido que simplesmente os humanos vão sumir dentro desse nosso ambiente. E também, como já era esperado, os zumbis eles vão acabar morrendo aí dentro dessa nossa realidade. Mas se por um acaso a nossa taxa de isolamento aumenta, percebam o que acontece dentro desse nosso cenário. Olha só, o número de zumbis ele simplesmente não eleva tanto. E se ele não eleva tanto, mas não chega a zero, o nosso número de humanos ele tem muito mais chance de sobreviver, mesmo que a taxa de infecção aumente. Então, olha só, temos aqui um número de zumbis relativamente expressivo, mas os humanos, depois de um tempo relativamente grande, ele ainda sobrevive. Vai sobreviver aí bem poucos humanos, mas ainda nós sobrevivemos. Então, temos aqui dentro deste nosso cenário algumas propostas, algumas análises que a gente consegue ter, basicamente variando essas nossas taxas de isolamento e taxa também de infecção. Mas se por um acaso, como a gente já esperava, a gente tem uma cura, tem uma vacina que nasce aí do nada. Os nossos estudiosos, nossos pesquisadores estavam estudando uma vacina para que não existisse mais a infecção desses nossos humanos. Ou seja, humanos eles se tornam imunes às infecções. O zumbi não consegue mais infectar esse nosso humano. Então, olha só, tendo os mesmos parâmetros sendo analisados,
aqui a taxa de isolamento e a taxa de infecção que vai ser variada. Se por um acaso nós tivéssemos vacina e essa vacina fosse aplicada em 10% desses nossos humanos que ainda estão remanescentes dentro desse nosso cenário, significa então que, mesmo que a gente tenha uma taxa de isolamento relativamente pequena, esses humanos que estão sendo vacinados vão ainda fazer com que esse nosso cenário sobreviva. A gente tem ainda um cenário com humanos sobrevivendo. E aqui a gente identifica aqui uma taxa de isolamento de 20% e uma taxa de isolamento de 30%, algo relativamente pequeno, mas essa simples taxa de variação de 10% vai fazer com que, no resultado final, o número de humanos sobreviventes seja 1,65% a mais. Então, se por um acaso a gente tem aí 10.000 pessoas dentro desse nosso apocalipse zumbi, dessas 10.000 pessoas, a diferença de taxa de isolamento de 10% vai representar 165 pessoas sobrevivendo, um número relativamente expressivo. Ou seja, todo este nosso apocalipse zumbi, ele é matematicamente calculado. Então, temos aqui a análise de variação de humanos, ou a taxa de humanos que vai morrer, ou quem sabe nascer dentro desse nosso ambiente, e também a taxa de humanos que vai variar à medida que o tempo vai passando. Ou seja, a proposta de controle nossa é basicamente analisar como é que matematicamente as coisas vão acontecer dentro deste nosso cenário. E se por um acaso vocês analisarem este formato matemático aqui que eu mostro para vocês, eu talvez pudesse modificar ele um pouco, ajustar, organizar melhor para que vocês percebam que o nosso ambiente, o nosso sistema de controle vai basicamente trabalhar com matrizes. Então, temos aqui uma matriz que vai falar sobre a taxa de variação de humanos e de zumbis, onde essa variação de humanos e zumbis depende aqui de alguns parâmetros que são colocados, que a gente já definiu logo no início da nossa aula. E além disso, se por um acaso eu analisasse essas informações sabendo que este carinha aqui, a gente está falando sobre a derivada ou a taxa de variação de humanos e de zumbis, eu poderia também representar este ambiente deste formato, ou seja, estamos aqui fazendo aquilo que a gente já havia trabalhado lá no início da disciplina de controle, que era analisar aqui algumas informações sobre entradas, saídas, no nosso diagrama de fluxo, como é mostrado aqui, onde algumas informações como a variação de humanos e também o número de humanos está sendo identificado basicamente pelo 1 sobre S, onde esse 1 sobre S a gente já sabe era o nosso integrador, ou seja, estou colocando dentro desse nosso ambiente diversas informações, diversas coisas que a gente já havia estudado no passado, ou seja, temos aqui uma modelagem matemática de um apocalipse zumbi. Além disso, coisas que a gente já está analisando, olha, temos duas variáveis, ou quem sabe até mais variáveis. A gente poderia talvez ali identificar pessoas que estão imunizadas, diferente de pessoas que não estão imunizadas. Então temos diversas variáveis que poderiam ser analisadas, variáveis essas que também poderiam estar relacionadas às entradas e saídas dentro desse nosso sistema. E por fim, vocês conseguiram ver, temos ali o nosso 1 sobre S, esse 1 sobre S, que traz a ideia desse nosso integrador, que a gente também já havia estudado, principalmente relacionado ao nosso controlador PID. E, por fim, aquilo que a gente já havia analisado na última aula, que era esse nosso sistema SIMO, ou seja, temos aqui uma única informação de entrada, que seria essa diferença de taxa de natalidade menos taxa de
mortalidade. Então, temos aqui uma única entrada que entra dentro desse nosso sistema, e esse nosso sistema estaria aqui sendo representado de forma dinâmica, onde nós podemos pegar essa informação de humanos para analisar qual que é esta saída desse nosso sistema e também analisar o número de zumbis que ainda existem dentro desse nosso sistema, ou seja, temos também a possibilidade de diversas saídas que vão ser analisadas aqui nessa nossa aula. Então, é isso, tomem cuidado, vocês já sabem como é possível sobreviver dentro de um apocalipse zumbi. Então, se por um acaso existir uma realidade, existir uma possibilidade de vocês estarem dentro de um apocalipse zumbi, fiquem isolados, fiquem em casa, tomem muito cuidado, porque isto é sério. Valeu, gente, salve e até mais!